Há um texto a ser projetado nas minhas costas que vai ficar permanentemente aí durante a minha pregação. Está baseado em Tito, capítulo 4, versículo 10. Versículo 14. Tito 2:14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu quero que esse texto fique e você uma e outra vez vai poder voltar para ele e acompanhar a minha reflexão a partir da ideia que está expressa ali. Estava vindo para cá e vi um pouco, me chamou a atenção uma coisa que faz muito tempo não acontecia. Você já reparou na barbearia, né? Cabeleireiro de homem era antes apenas, né? A barbearia. Você viu como que elas ficaram chiques? Não ficou uma coisa muito interessante? Parece que a gente está indo para o shopping. Está de passeio. Antes era um trâmite apenas formal. Tipo assim, bem, estou indo a cortar o meu cabelo. O que mais que precisa além de cortar o cabelo? Nada. Não preciso mais nada. Simplesmente sentar-me lá e deixar que o cabeleireiro faça o seu serviço. Agora parece que ultimamente virou uma coisa chique. Você vai para o cabeleireiro, tem um petisquinho, uma cervejinha gelada, um refrigerante, música ambiente, ar-condicionado. Faz 5 anos atrás, quando você ia no cabeleireiro, você sabia que ia sofrer. Que fedor de homem, cansado do serviço. Você ia cortar o cabelo. Agora não, o que você quer fazer no cabelo? Né? É isto, aquilo outro. E às vezes alguns de nós temos a bênção de descobrir um cabeleireiro que bate o olho em nós e sabe o corte de cabelo que a gente gosta. E é gostoso. Né? Você sente em casa. Você diz, poxa, ele me entende. É muito interessante essa mudança. O tempo nos está mostrando mudanças cada vez maiores em coisas que antes nos pareciam que eram assim. O cabeleireiro, eu tenho a impressão que era assim desde o tempo do meu avô, do meu bisavô. Não tinha mudado, de repente começa a mudar. A sociedade muda. A constante na sociedade é que ela muda. Mas fora disso, que serve apenas à guisa de introdução, eu quero dizer que vivemos numa sociedade que chama ao certo de errado e o errado de certo. Simultaneamente, não são valores absolutos. Ou seja, não é a tudo o que se chama de errado que é necessariamente errado nem certo. E nem a tudo aquilo que se chama de certo, pensando às vezes que está errado, que é errado ou certo. Parece uma gelatina, né? Não há nada mais firme, seguro. Então devemos entender que vivemos numa sociedade de valores relativos. O que é certo para mim, em meu contexto, na minha cultura, no meu momento, talvez não seja mais certo daqui a uns tempos. Ou talvez nunca foi certo antes para mim e agora está certo. Ou se eu mesmo vivesse em algum outro lugar, nesta mesma época, aquilo que eu considero certo seria errado. É uma sociedade relativista.
O problema com o relativismo é que o molde pelo qual nós fomos feitos, pelo qual temos sido criados, não é nada relativo. Por exemplo, quando falamos de matar alguém, universalmente entendemos que isso, de alguma forma, está errado. Claro, temos exceções para isso, como a defesa própria. Entraram na minha casa, estou defendendo os meus e o que é meu, tenho direito a me defender, e nessa defesa, se o outro, o assaltante, acaba morto, está plenamente justificado. Ou as mortes por acidente. Mas em termos gerais, matar alguém está errado. Pode ser o hindu, pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser ateu. Matar alguém está errado. É um valor universal. Agora, digamos que o Estado mata alguém por quebrantar alguma lei. E digamos que vivemos num Estado que entende que a pena de morte, em certos casos, é adequada. Sabemos que em alguns estados existe a pena de morte e que, se se quebra a lei a um certo limite, a única forma que essa sociedade entende que tem de purgar esse mal é matando a pessoa. Então se justifica por causa do mal realizado. Então, quando a lei do Estado coincide com a lei divina, nós podemos até justificar alguma coisa. Por exemplo, em alguns estados, se alguém mata a outra pessoa, a pena que lhe cabe é a morte. Ao final das contas, olho por olho e dente por dente é a lei mais antiga que nós conhecemos. Os códigos de Hammurabi, muito antes do nosso Antigo Testamento, já assim o promulgavam. Porém, alguns estados, como por exemplo alguns estados absolutistas, o fato de ter quebrantado a lei religiosa do país, ou apenas por protestar contra o Estado, já torna a pessoa passível de ser morta. Um exemplo disso é o que aconteceu agora em dezembro. Majideh Havrat foi executado em praça pública devido às protestas que se levantam no Irã. O Estado estava seguindo as leis em vigor. Logo, desde o ponto de vista legal e humano, a morte estava amparada por essa lei. Não podemos dizer, desde o ponto de vista da legalidade, que foi uma morte injusta, foi submetido a juízo, seguindo as leis do Estado. Se nesses países você é homossexual e é descoberto, é bem provável que acabe sentenciado à forca em praça pública. Os processos são apenas um circo, uma sátira de um processo judicial, aos olhos restantes do mundo, evidentemente. Agora, o problema é que criamos leis conforme o nosso gosto. Isso acontece tanto em países totalitários como em países democráticos. E mais nas democracias relativistas em que vivemos agora, em que não é apenas a voz da maioria a que conta, mas também as da minoria ou de certas minorias, com agendas políticas muito estritas e particulares. As justas lutas das minorias têm sido cooptadas por interesses políticos escusos que precisam de certo número de votos. Criamos leis, isto é bom. A lei, no sentido da sua necessidade existencial para uma nação, está correta.
Ou seja, precisamos de leis para manter a ordem social, ninguém está negando isto. Mas tomemos um caso mais simples. Por exemplo, uma coisa que há alguns anos era criminalizada como o divórcio, e agora não mais é. Ou o uso da maconha. Meu país, há alguns anos, liberou o uso da maconha com fins recreativos. Os resultados desta liberação ainda vão se ver. Precisamos de alguns anos para isso. Mas de imediato já angariou os votos necessários, corroendo lentamente a sociedade produtiva em favor de uma sociedade mais parasitária. Agora, porque uma coisa deixa de ser crime, ela deixa de ser pecado? E esse é o meu ponto, do meu pensamento nesta noite. Porque uma coisa deixa de ser crime, deixa de ser pecado? Tomando os dois exemplos que falávamos, deixou o divórcio de ser pecado apenas porque a lei diz que não é crime? Ou é correto aparelhar a sociedade mais jovens com vias de escape da realidade legalizados? Deixa de ser pecado viver num escapismo constante, não lutar? Porque ao final de contas, a vida, a qual é um presente divino, é uma luta. E se negar a lutar, é se negar a viver e é rejeitar o presente. Então, tendo estabelecido que a sociedade em que vivemos é relativista, e tendo estabelecido que nem tudo o que é liberado pela lei do Estado é correto, chegamos então a que nem tudo o que a lei penaliza é pecado. E nem tudo o que é pecado é considerado crime. Pense um pouco nisso. Então, estamos falando, ao final das contas, da existência de uma lei superior. Uma lei que está escrita em nossos corações, e em cada um de nós, os seres humanos. Essa lei está gravada a fogo dentro de nós, independentemente da raça, independentemente do sexo, independentemente da nacionalidade, ou seja lá o que for, etnia, etc, etc. Não interessa o tempo no qual você vive, pode ser agora século 21, daqui a 2 séculos, ou faz 20 séculos, essa lei de Deus está gravada em cada um dos seres humanos, nascemos com ela. Vamos simplificar o pensamento. Todos nós sabemos, por tomar um exemplo simples, que mentir é errado. Ou, usando a terminologia bíblica, mentir é pecado. Claro, na sociedade relativista em que vivemos, deveríamos de analisar em que situação pecamos, em que situação mentimos. Ah não, mas eu tenho minhas justificativas, as minhas razões. Ou também, se existe tal coisa como a mentira. Ou se existe alguma coisa como pecado. Repara nos questionamentos das pessoas. Está sendo retrógrado, chamando isso de pecado. Está sendo atrasado, o mundo já evoluiu, como se evoluir fosse uma coisa melhor, né? Evoluir é somente se adaptar, tá bom? O mundo já avançou, como se avançar fosse uma coisa melhor. Você pode avançar dentro de uma vala de barro, e está pior. Essas perguntas respondem a uma única problemática. O ser humano, isto é, eu insisto, cada um de nós deseja afastar-se de uma lei que lhe diga o que é certo e errado.
quer se afastar de um nível ou de uma regra. Lhe faz sentir incômodo o fato de existir uma coisa como o pecado. No fundo da alma, cada um de nós sente, sabe, percebe isso e podemos nos rebelar e queremos nos rebelar constantemente contra isso. Nos sacudimos inutilmente como raça humana para sacudir-nos do jugo opressor da lei divina. Então existe um conhecimento universal do certo e do errado que está presente em seu coração neste momento. Que neguemos esse conhecimento na prática, porque não nos é conveniente para acobertar nosso pecado, são 1000 passos à parte. Mas existe. O problema com o pecado é que, além de que cada um de nós sabe exatamente o que é pecado, sem que ninguém nos ensine, é que não podemos solucionar o dilema ou sarar a chaga por nós mesmos. Ou seja, uma vez que descobrimos que há em nós um sentir superior, uma ordem superior que nasce conosco e que nos acompanha a vida inteira, nós não conseguimos resolver o problema do pecado em nós. E é por isso que recorremos às leis para que apaziguem nossa consciência. As leis sociais vão se adaptando para satisfazer o Estado e apaziguar a consciência humana. O problema que o Estado pretende e deve resolver é o da ordem social. Até bem pouco tempo atrás, o adultério era considerado um crime. Deixou de ser pecado? De forma alguma. E esse é o ponto. A lei deste mundo pode ajudar você a acobertar seu pecado, mas não a solucioná-lo. Não interessa qual pecado é. Pode ser a mentira. Pode ser o suborno, que é um derivado da mentira. E que tem a ver com idolatria, pois é amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ou também os pecados de ordem sexual, como por exemplo a prática do adultério ou a prática da homossexualidade, que são pecados, gostemos ou não. É assim que chegamos ao ponto de que a lei do Estado nos diga que aquilo já não está mais errado para aplacar nossa consciência. E esta consciência, meu querido, nunca se aplaca. Nunca se aplaca. Você pode baixar o volume da consciência, pode impedir que ela fale mais alto por alguns tempos, se entreter com coisas passageiras deste mundo. Mas, na hora da morte, no leito, ela vai aparecer bem forte e estrondosa. Às vezes não precisamos, à hora da morte, simplesmente chegar ao leito no final do dia e refazer o nosso dia. A nossa consciência está lá. E nós tentamos aplacá-la com alguma outra coisa, menos com o que deveríamos. Então, com isso, chegamos ao alicerce da nossa ideia desta noite. E eu pergunto, como podemos curar isto? Como você, que já se entende pecador, que se entende que não está de acordo com a vontade de Deus, que se entende que está afastado da lei das promessas, como pode solucionar? Como podemos curar isto? Já que isto é como um câncer que corrói os nossos ossos e vai acabar por matar-nos finalmente.
Como se cura? Como podemos deixar de amparar-nos nas questões legais, estatutárias, para passarmos a viver uma vida plena, em conformidade com o que aquele Criador estampou nas nossas consciências? Alguns propõem que nós podemos dedicar-nos ao pensamento, à meditação, e assim corrigir-nos, tornar-nos pessoas moralmente melhores. E há uma confusão entre a moralidade e a salvação. Há pessoas que pensam que por serem moralmente certas são salvas. Estão enganadas, porque a moralidade pode ser construída independente da Bíblia, independente do Espírito Santo, independente de uma religião, qualquer coisa. Você pode ser uma pessoa moralmente 100%. É um pouco isso que Paulo falava, que ele era irrepreensível. Para que alguém fale de si mesmo, alguém que falou, eu que sou o mais miserável, eu que sou como um filho abortivo, né? Para alguém que pensa isso de si, dizer eu era irrepreensível, então é que ele era irrepreensível mesmo. Mas a moralidade não tem a ver com salvação. Confundimos ilegalidade com pecaminosidade. E quando se confundem esses conceitos, acontece que substituímos o verdadeiro remédio por uma poção mágica. Eu não sei se você reparou que estamos ultimamente viciados em poções mágicas. Ligamos a TV, que não é mais TV, é tudo streaming, eu escolho o que eu quero assistir e eu me isolo. Queremos um medicamento que tire nossa dor já. Queremos soluções mágicas, rápidas. Acontece que esta poção mágica é feita pela gente, construída por nós, mas completamente ineficiente para curar o problema do pecado que atinge cada um de nós. Então, a meditação não é o caminho, e esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde nesta noite. A meditação, por mais profunda que seja, não é o caminho. Por mais importante e interessante que seja, e somos animados a meditar, não é o caminho. Outros propõem que o caminho seria o esforço para ajudar os outros, uma forma de remir-se. Se fizemos o mal, então nada melhor do que fazermos 1, 2, 3, 4, 5 coisas boas, como para retribuir o mal feito. Mas todos nós sabemos que o mal, uma vez feito, é irredutível em seus efeitos. Qualquer mal que façamos tem a capacidade de se propagar como o fogo em folha seca. Ele tem essa capacidade de incendiar outras coisas, e não há bem que você possa fazer para retribuir esse mal e suas consequências. Eu sei que uma ideia muito conhecida é que se uma pessoa foi prejudicada por alguém, precisa de 4 atos equivalentes de bondade, vindos da mesma fonte, para de alguma forma sentir que foi valorizada e entendida na sua dor. É válido. Ou também são bem conhecidos os 4 passos para reparar o dano emocional. O primeiro seria reconhecer o erro. Eu te prejudiquei. O segundo, assumir a carga pela dor causada e dizer, sinto muito. Eu te prejudiquei, sinto muito. Terceiro, comprometer-se a reparar o dano realizado. Quarto e último, comprometer-se a nunca mais voltar a fazer isso que prejudicou, que danou o outro, e cumprir com o prometido. E isso é bom, ninguém nega o valor disso. É muito interessante que isso tudo se parece com Zaqueu, né? O Zaqueu restaurou com 4 aquilo que ele tinha prejudicado os outros, o dano que ele tinha sido feito. Então,
Apenas quando o agressor reconhece o dano feito é que há uma possibilidade de restauração. Mas o mal feito foi feito. O incêndio criado já foi criado. Então, fazer boas obras e meditar não são o caminho. Nunca foram o caminho. E nunca o serão. Nos resta então a autopunição. E aí nos batemos, nos insultamos, nos tratamos mal, nos judiamos. Algumas pessoas se batem com varas, como era o caso de Lutero, lembra o grande reformador? Ele se batia, se chicoteava. Outras se autoflagelam com pensamentos ou com autossabotagem. Mas é tudo o mesmo, é um intento vão por restaurar aquilo que se faz errado, e nos parece que estamos fazendo bem. Nos parece que realmente estamos no caminho correto, quando nos punimos por alguma coisa errada que tenhamos feito. Há outras formas de tentar a autoajuda ou a autossalvação, mas entendo que podemos sintetizar todas as outras formas nestas três. Então, basicamente, eliminamos a religiosidade íntima, eliminamos a religiosidade externa e eliminamos a religiosidade interna ou privada, como forma de curar o mal que há em nós. Você trilhou esse caminho já? Alguma vez você já trilhou tentar ser uma pessoa melhor por meio da meditação, do esforço próprio, de retribuir o mal ou de se autopunir? Eu me atrevo a dizer que cada um de nós, em algum momento, trilhou algum caminho desses. E é infrutífero. A Bíblia diz que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. É como se a glória de Deus tivesse sido arrancada de nós. Não está mais lá. Precisa dela, mas não está mais lá. Tem saudades dela, mas não está mais lá. Almeja por ela, mas não está mais lá. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, aquela glória com que fomos criados, aquele reflexo da imagem de Deus que se vai esvaecendo aos poucos pela presença do pecado, e todos nós pecamos. É verdade que Adão e Eva pecaram e ninguém mais pecou à altura deles, isso é verdade, mas é verdade também que todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Pior do que isso, é que é um círculo vicioso. A ausência de Deus é a mola propulsora para o pecado. E nossa aliança com o pecado cada vez empurra a glória de Deus para fora da nossa existência, até por fim chegarmos ao inferno, em que a presença de Deus não mais estará presente de forma alguma. A sociedade não está pior porque há uma graça presente em todas as ações da sociedade. Mais para lá ou mais para cá, Deus se manifesta com graça. E você pode continuar a espernear, você pode continuar a se afastar de Deus, você pode continuar a rejeitá-lo no fundo do seu coração, mas ainda há graça, ainda estamos sob a graça. E chegará um momento que não mais vai estar essa graça. E o inferno não é ruim pelo enxofre. O inferno não é ruim pelo fogo. Acho que essas são meras ilustrações, talvez. O inferno é ruim porque não tem graça. Não tem graça significa a presença de Deus não está lá. Não é como agora que ainda há uma rede de contenção. Não vai mais estar lá. E afastando Deus da sua vida, é exatamente esse o lugar para o qual você vai. Quando pecaram Adão e Eva, você já parou para pensar quando que Adão e Eva pecaram? Bom, quando Deus não estava presente no jardim. Se é que isso é provável, né?
Mas essa é a ilustração alegórica que o livro de Gênesis nos traz. Onde estava Deus? Bom, Deus não estava. Agora eu posso porque ninguém me vê. Então, não estando na presença de Deus, não estando em sintonia com o propósito de Deus e com suas verdades, que sim são absolutas, e que sim são valores eternos, e que sim merecem nossa atenção, é que o pecado cobra força. E quando cobra força, nós cometemos o pecado. Não apenas o pensamos, que já por si já é pecado, mas o cometemos. E quando o cometemos, mais a glória de Deus some da nossa vida, e aí há mais corrupção, e confirmamos na prática o texto bíblico, confirmamos, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Não gostamos disso. E é por isso que precisamos dizer que o texto bíblico está errado. E que aquilo que o texto bíblico chama de pecado, não é pecado, porque nos acusa. Então aí está o problema, a raiz do problema está aí. Graças a Deus que a Bíblia nos mostra não apenas o problema, mas também nos mostra a solução. O apóstolo Paulo vai dizer que somos justificados pela fé, e que nessa justificação temos paz para com Deus. Já se imaginou em paz com Deus? Neste sentido, paz é a antítese da dúvida. Será que eu vou morar com Deus quando esta vida acabar? Será mesmo que eu estou bem com Deus? Paulo diz: justificados pela fé, temos paz para com Deus. Paulo vai dizer que a nossa vida vai chegar aonde Ele quer que chegue se nos submetemos a Jesus Cristo. Deus é quem opera assim o querer quanto fazer segundo a sua boa vontade. Não estamos falando, e eu não estou propondo, de submeter a sua vida a um sistema de pensamento ou a uma filosofia de vida. Não se trata disso. Não estamos falando de submeter a sua vida a um sistema de autocastigo, de autopunição pelo mal que temos feito. Não. Porque todo o castigo que merecíamos foi levado por Jesus, o Cristo, o Messias, na cruz. Então dizer que eu me posso autocastigar, autopunir, autoflagelar para atingir esse status é a mesma coisa que dizer o castigo de Deus, o castigo que Jesus recebeu é insuficiente para mim. Ele foi castigado, a Escritura diz que ele recebeu peso pelo nosso pecado. Ah, mas não é meu caso, não, viu, senhora? Dona Bíblia, não é comigo, não. Eu sou pior que isso. Eu sou pior. Então, viver uma vida rasa, se autopunindo, achando que por isso vai ser aceito por Jesus, é um engano dos bravos, viu? Todo o castigo que nos traz a paz recaiu sobre Jesus. Dizer que eu posso esforçar-me em realizar boas obras para substituir o que era necessário para a boa ação, boa obra, para reparar as más obras, é a mesma coisa que dizer: a obra de Jesus é insuficiente para mim. Se a sua salvação está alicerçada em você ser uma boa pessoa, uma pessoa moralmente certa, você está perdido. Pode brigar com isto, é disso que se trata essa mensagem, pode altercar com isso, mas a Bíblia diz que está perdido. Não se trata de ser uma pessoa moralmente certa. A moralidade vem como consequência de entregar a Jesus a vida, sim, mas não ao contrário. E finalmente dizer que meu pensamento, as minhas orações, a minha forma de meditação, por mais que esteja orientado por um guru tremendamente fantástico do Oriente, é a mesma coisa que dizer que as orações do homem verdadeiro, o homem Deus, isto é, de Jesus Cristo, o qual é de Oriente por sinal, né?
essas orações dele, que falava por unidade, falava por preservação, falava por um monte de coisas, são inúteis para mim. É isso que estamos falando. Então chegamos a que as 3 maiores formas que o homem, que o ser humano encontra para curar o seu mal, são agressões diretas contra Jesus Cristo. Não estamos falando de diferenças teológicas, estamos falando de uma agressão frontal contra a obra de Jesus na cruz. É fazer a obra de Jesus inútil. É o ponto sublime do nosso orgulho. Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu sou um self-made, como dizem nos Estados Unidos, né? Eu sou, cara, eu sou melhor ontem hoje que ontem, porque eu me esforcei, eu meditei, eu fiz boas obras, eu me autoflagelei, eu me insultei bastante, eu sou melhor agora. Não tem a ver com ser melhor e pior, tem a ver com o caminho largo e o caminho estreito. Escolha o caminho estreito, que não é por sinal difícil, é apenas estreito porque é pouco trilhado. Poucos são os que encontram esse caminho. Então chegamos a perguntar-nos qual que é a solução. E a Escritura diz, justificados pela fé. Precisamos de fé, daquela confiança com a qual abandonamos nossos esforços e reconhecemos a Jesus, unicamente a Jesus, como o único que tem a possibilidade de sarar a nossa ferida e nos dar vida. Se você quer um novo coração, um novo começo, se de verdade você quer parar de basear-se em leis morais deste mundo ou descansar em leis do Estado para apaziguar a sua consciência, então precisa urgentemente de Jesus Cristo, precisa entregar a sua vida a Jesus, entregar o controle da sua vida completamente e unicamente a Ele. Não se trata de entregar a vida a um pastor, a uma igreja, a uma seita, a uma religião. Se trata de entregar a vida a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Tudo abaixo disso é exatamente disso. Abaixo disso é inútil. Não é que é mais ou menos, é plenamente inútil. Pode satisfazer teu ego, pode te fazer sentir um pouco melhor. Mas a única coisa que está fazendo é aplacar a sua consciência. Chegada a hora, no leito, você vai lembrar. Você vai lembrar do seu Criador. E talvez aí seja muito tarde. Faz um tempo eu assisti aqueles vídeos curtinhos do YouTube. Os garotos tinham roubado uma caminhoneta e as câmeras de dentro estavam filmando e estavam filmando e gravando o som, né? E eles iam passar o posto não, tinha uma blitz ali, e eles iam passar, em lugar deles pararem, talvez se tivessem parado não tivesse acontecido nada, mas eles vão tirar sarro dos policiais, né? Então, eles falaram umas palavras um pouquinho mais pesadas que essas, tá? E eles passaram. E começaram a xingar. Xingava muito, muito pesado, muito palavrão. Era tudo o esterco da vida saindo. Era aquela coisa lá, né? Quem se revela contra a autoridade se revela contra Deus, né? Não é à toa, né? E aquela coisa assim, todo aquele nojo de vida saindo. Os policiais vieram atrás. E de repente os policiais começam a atirar. Pá, porque eles viraram e entraram na cidade. Pá, e você ouvia tum. É interessante que os ladrões que estavam xingando, mas xingando pesado mesmo, eles começam a orar. Ah, meu Deus, Deus é misericórdia, cuida da gente, pelo amor de Deus, pelo sangue do teu filho, não nos deixes morrer. Como assim? E eles morreram no tiroteio. Você pode viver a vida acalmando sua consciência.
pode viver a vida aplacando ela, dizendo que aquilo lá não é mais pecado. Aquela sua prática, sabe? Não é mais pecado. Está tudo bem, não é crime, então não é pecado. Pode meditar muito, pode fazer boas obras, pode se autocastigar, nada disso, nada disso. Precisa de Jesus. Reconheça o seu estado de pecador. Primeiro ponto, muito simples, é íntimo, é particular. Não tem a ver comigo, não tem a ver com mais ninguém. Reconheça que é pecador. Tem a ver com a sua relação básica com Deus. Segundo, arrependa-se. Não apenas dos pecados cometidos, mas da sua aliança com o pecado, com P maiúsculo. Pecado este talvez que possa se chamar cantar louvores a Deus. Pode se chamar meditar na Escritura. Pode se chamar memorizar a Escritura. Pode se chamar qualquer coisa religiosa que queira colocar ali. Porque meditar na Escritura, orar, participar de um culto, não tem nada de valor se você não se reconhece como pecador e não se arrepende de tudo isso. E o terceiro passo é entregue a sua vida a Jesus. Entregue-se como um bebê se entrega nos braços de quem está cuidando. Entregue-se. Pare de lutar. Renda-se. É uma luta perdida. É uma luta perdida. Entregar a vida a Jesus significa sujeitar todos os pensamentos a Jesus. Significa uma busca constante em conhecer a Jesus por meio da Bíblia, por meio de outros irmãos que buscam também seguir Jesus. Significa tornar-se um discípulo, um seguidor de Jesus. E significa buscar um lugar onde as pessoas busquem de coração e em humildade se parecerem com Jesus Cristo, reconhecendo suas falhas, seus erros e também seus anseios, que não são satisfeitos por nenhuma das modalidades que expressei, e sim por Jesus Cristo. Quer um novo começo. Cansou? Quer um novo coração? Una-se a Jesus. Pare de tentar fazer por si mesmo o que Jesus já fez na cruz. Entregue-se. Renda-se. Pare de lutar. O momento é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Daqui a pouco pode ser muito tarde. Em dezembro de 2018, eu estava no auge da minha saúde. Tínhamos com minha esposa participado de um encontro na Igreja Prudentina. Estava pendurando um pequeno suporte para o jardinzinho que ela queria fazer e algumas outras coisas. E era 6 e pouco e começou a cair uns pingos d'água. Eu estava trabalhando com a furadeira. E as chuvas de verão são meias repentinas e fortes, né? E eu falei, eu vou para dentro. Eletricidade e água não combinam. Vamos para dentro. Recolhi as coisas, entrei em casa. E o que eu entro em casa, um baita de um trovão muito grande, muito grande, muito grande. E eu caí com uma dor aqui atrás, como se me tivessem prensado. E sabe como é que é homem, né? Homem é metido a macho, né?
Homem geralmente não quer ver médico. E minha esposa chegou assim para mim e: você está bem? Não. Eu tinha caído no sofá. Chamo o médico, chamo a ambulância, né? Eu chamo. Você sabe quando é a hora. Você sabe quando chegou aqui. Outras vezes você fica assim, mas você sabe quando chega. A ambulância veio muito rápido, os vizinhos vieram, teve uns que pularam o muro, um deles até faleceu. Pulou o muro para ajudar. E eu tentando manter a consciência, relatando o que estava acontecendo. E me levaram para o UPA. E no UPA estavam por me dar um pouco de adrenalina, porque a suspeita era parada cardíaca. Mas eu segui relatando e perguntei: vão me dar o quê? Aí ele falou o que ia me dar. Digo: isso é adrenalina, né? Ele disse: sim. Aí eu disse: eu tenho cistos nos rins e no fígado. A seringa fez assim, caiu. E tudo mudou. Porque se ele tivesse me dado, ele teria me matado, porque o que eu estava tendo era um aneurisma dissecante de aorta. E as possibilidades de recuperação são infinitesimais. Isso foi domingo à tarde. Segunda de manhã estava sendo operado, entre as 9 da manhã e saí às 4h30, né, Vi? 4h30. Os meus amigos se reuniram, um monte de gente se mobilizou, tal. E eu estava em paz. A minha esposa, o toque da minha esposa me acalma sempre. Mas naquela ocasião, lá na maca, na UPA, eu tive que pedir para ela, na segunda vez que ela entrou, tive que pedir para ela sair, porque a maca tremia toda quando ela pegava. Porque sabíamos que estávamos na beiradinha. E a minha tendência como esposo era proteger ela, cuidar dela. Ela é minha amada. E eu não podia. E fui para a cirurgia, eu acordei. Eu me lembro que a primeira pessoa com a qual eu falei foi minha cunhada. E eu vi ela e eu me lembro que eu falei: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Não havia medo, não havia insegurança ao respeito do que ia acontecer. Eu ia morrer e Deus continuaria sendo bom. Ia faltar para meu filho, Deus continuaria sendo bom. E esse é o tipo de confiança perante a morte, perante a situação final, que você pode ter entregando a vida a Jesus Cristo. E eu insisto, não lhe estou chamando a fazer parte de uma igreja, se bem que isso é uma consequência natural de alguém que busca Jesus, quer estar com seus pares. Não lhe estou chamando a assentir intelectualmente com Jesus, ou com a minha pregação, porque isso qualquer pessoa que pensa pode assentir comigo, pode concordar. Eu estou lhe chamando para render-se, para parar de lutar e entregar a vida a Jesus. Se você nunca fez isto antes na sua vida, ou se você quer renovar esses seus votos com Jesus, eu vou chamar você para manifestar isso publicamente daqui a pouco. Nós vamos fazer o seguinte: daqui a pouco eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Vamos começar a orar juntos. E você vai pensar na pregação de hoje. E se você entende que você tem que entregar a vida a Jesus, ou de refazer seus votos com Ele,
Você vai indicar isso para mim. Toda a igreja vai estar orando. Você vai levantar a sua mão indicando isso para mim. Por quê? Porque Jesus, a cada um dos que chamou, o fez em forma pública. Ele não tem agentes secretos. É necessário um compromisso público com Jesus Cristo. Nicodemos esteve pertinho desse compromisso e não conseguiu. Ajuda depois na ressurreição, na morte de Jesus, a colocar, a interceder, ali parece, mas nunca mais sabemos exato o que aconteceu com ele. Mas dos outros sim sabemos. Quer um novo começo ou quer continuar lutando por suas forças que são inúteis? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, a tua palavra tem sido explanada da forma mais simples e direta que eu consegui nesta noite, Senhor. E sério, Pai, eu gostaria muito que a minha meditação e os pensamentos expressos aqui sejam do Teu agrado, Pai. Que desejam grato, Senhor. Que estamos buscando que Jesus Cristo seja glorificado na vida dos que estamos aqui nesta noite. Oh Senhor, sopra com Teu Espírito Santo nesta noite, traz Tua convicção de pecado, de justiça, de juízo. Faz arder no coração de todos os que estamos aqui, Deus, a chama do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, Deus encarnado para a salvação do ser humano, Pai. Obrigado pelos corações que já estão abertos, que já há manifestações do mover do Teu Espírito. Continua, Senhor, a mover-te. Continua a derramar da Tua bênção, da Tua convicção, Senhor. Levanta-te poderoso e traz a Tua sanidade espiritual, Deus, que tanto precisamos. Todo louvor, toda glória, todo que surja daqui pertence somente a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo. Oh Senhor, aleluia. Enquanto estamos em oração, enquanto a igreja ora, tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Jesus? Que quer começar de novo com Cristo? Que quer refazer os votos que às vezes estão esquecidos, guardados? Faça um sinal para mim, eu estou de olhos abertos. Erga a sua mão, para eu entender que você está querendo, de coração, juntar-se a Jesus. Eu lhe animo a fazer isso agora. Eu lhe animo a não ter vergonha, a impedir ser preso ao pecado. Levante sua mão bem alto e eu vou orar. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Eu vou orar por cada um de vocês. Senhor, obrigado porque Teu Espírito Santo é doce e é bom. Obrigado porque Ele nos cura, Senhor, do malefício do pecado, do veneno do pecado.
Obrigado, Deus, porque podemos confiar plenamente na obra de Jesus Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, porque não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos, a não ser depender de Jesus Cristo, ter fé nele. Abençoa estas pessoas que tomaram uma decisão hoje por Jesus, seja para recebê-lo como Salvador, ou para renovar seus votos, Pai. Abençoa eles, porque os desafios deste mundo continuarão a ser os mesmos, porque as coisas podem ficar piores, Deus, porque, como Tu sabes, este mundo jaz no maligno e eles se tornam agora embaixadores do teu reino. Abençoa, Senhor, que a caminhada deles seja boa, acompanhada contigo, porque essa é a tua promessa, que não nos deixarás, não nos desampararás, Senhor. Oh, Pai, nós oramos e entregamos todo este culto com todas estas bênçãos, Deus, nas tuas mãos, no nome glorioso de Jesus. Amém.